Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui de volta para mais uma aula remota. Na aula de hoje a gente vai falar sobre geografia da população. Então, faz parte aí de uma linha de entendimento, né, onde a aula se iniciou. Uma das nossas primeiras aulas foi sobre os continentes. Depois a gente falou sobre a água no planeta. E agora a gente vai falar sobre a população, né? Como está distribuída essa população ao longo do planeta. Então somos aproximadamente 7 bilhões e meio de habitantes e ao longo da aula nós vamos ver que vai surgir várias teorias, né, para estudar esse aumento populacional, e também a gente vai ter aí a distribuição que não é uniforme. O que quer dizer isso, né? Então tem áreas que vai ter muita gente, tem áreas que vai ter pouca gente, e a gente vai descobrir o porquê disso aí, certo? Então vamos lá dar início à nossa aula. Então eu trouxe aqui um slide para vocês. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, geografia da população. Então, há cerca de 2.000 anos atrás, a população mundial era cerca de 250 milhões de habitantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que era um pouco menos um pouco mais, aliás, desculpe, da população brasileira atual, né? Então, quer dizer que só a população do Brasil, quase que em sua totalidade, era o tamanho da população do mundo inteiro, certo? Não haviam problemas de acesso à terra, mas as técnicas rudimentares não permitiam uma grande produção agrícola, então faltava-se alimentos. Há 500 anos a população mundial chegou a ser de 450 milhões de habitantes, ou seja, o dobro da população brasileira. Os avanços tecnológicos possibilitaram as conquistas de terras distantes, mas doenças proliferaram e a ciência não havia inventado a cura para diversas delas. Então a gente vai ter um grande contingente de nascimento de pessoas, mas um número de mortalidade muito alto. Por quê? Porque não tinha aí a cura para várias doenças que acometeram aí a população na época. E aí a gente tem as fases do crescimento da população. Fase 1, baixo crescimento. Fase 2, elevado crescimento. Fase 3, baixíssimo crescimento e estagnação. Ou seja, vai ter uma fase em que a população mundial ela começou com baixo crescimento, depois aí eu tenho um elevado crescimento, um grande número de mortalidade, e depois eu tenho baixo crescimento e aí uma estagnação, né? Porque aí a gente vai ter aí a população tendo uma longevidade maior, tendo uma expectativa de vida maior. Então, o primeiro a cientista a formular teorias sobre o crescimento demográfico populacional foi o Thomas Robert Malthus. Então, ele criou uma teoria que foi chamada de teoria malthusiana. Conforme seu estudo sobre o ensaio sobre o princípio da população, onde foi bastante contestado posteriormente, certo? Então, o Malthus ele era um pastor presbiteriano, onde ele propunha de que a população mundial ela crescia de forma geométrica, e aí iria ter escassez de alimentos para essa população mundial. Então ele defendia alguns métodos não contraceptivos. O que é métodos contraceptivos? Ele não era a favor desses métodos, era o uso de preservativo, pílula, já que ele era um pastor religioso, então ele era totalmente contra isso aí. Então o que é que o Malthus ele propunha para que a população não crescesse? Que as pessoas se abstessem aí de práticas para que não pudessem ter filhos, só casassem, só praticassem o sexo após o casamento, aliás, né? E só casassem se elas tivessem condições de ter filhos. Então, se eles não tivessem condições, ele preferia que o homem não casasse. Então, esse aí eram os pensamentos do mal, certo, gente? Então, lembrando aí, presta atenção, certo? Métodos contraceptivos, ele não era a favor. O que é métodos contraceptivos? Preservativo, pílulas, entre outras coisas. E era a favor do controle moral, né? Ou seja, o homem só se casaria quando ele tivesse condições de ter filhos e ter condições de ter família. E ele era a favor também
das pestes e da guerra, porque para ele, quando tivesse mais pestes, aí controlaria um maior contingente da população, morreria muita gente, isso aí já seria um tipo de controle natural da população. E as guerras para ele também, deveria existir as guerras, porque nas guerras morreriam muitas pessoas. Então ele defendia as guerras e as pestes para o controle populacional. Então posteriormente ele foi, né, contestado, porque a gente viu aí que houve o avanço da ciência, com o avanço da ciência houve também o avanço da agricultura, e aí eu vou ter também nesse avanço da agricultura mais alimentos para a população mundial. Os neomalthusianos, neo quer dizer novo, né? Então novos pensamentos, pegaram lá a teoria de Malthus e colocaram aí novos pensamentos aí nessa teoria. Menor nos países mais desenvolvidos economicamente, maior nos países menos desenvolvidos economicamente, com a redução da taxa de mortalidade e o uso de antibióticos e vacinas e saneamento básico e o desenvolvimento da infraestrutura. Então, quando a gente vai ter os antibióticos, as vacinas, né, as pessoas começam a ter um saneamento básico, e aí isso aí vai diminuir o número de doenças e, consequentemente, o número da mortalidade. Um grande percentual de jovens nos países periféricos ou menos desenvolvidos trará sérios encargos econômicos com essa mão de obra. Então, os neomalthusianos, eles são defensores de que os países periféricos, que são os países em desenvolvimento, que é no caso do Brasil, os países da América Latina, países da África, alguns países da Ásia, de que se houvesse o aumento dessa população mundial, principalmente nesses países, esses países iriam esgotar todos os recursos naturais do planeta, certo? O que é recurso natural? É aquele recurso que é utilizado, que é extraído da terra para que a gente possa transformar ele em bem de consumo para a gente satisfazer a nossa necessidade, certo? Vou dar exemplo, o minério de ferro. Você extrai o minério de ferro lá da natureza, transforma ele em ferro, em chapa de ferro, e lá a gente transforma o ferro em várias coisas, né? Porta, automóvel, geladeira, para satisfazer a nossa necessidade. A formação nos países periféricos de áreas de grande concentração de miséria e bolsões gerou a situação de risco para o sistema capitalista internacional e favoreceu a expansão do socialismo sob influência soviética ou chinesa nas áreas chamadas de terceiro mundo, que são hoje, a gente não usa mais esses termos de terceiro mundo, a gente usa de países periféricos. Aí aqui a gente tem uma ideia central aí da teoria neomalthusiana, né? Preocupação dos neomalthusianos: excesso de gente, explosão demográfica, encargos econômicos, países capitalistas que se preocupam com a miséria nos países periféricos, que poderiam atrair movimentos socialistas. Eu já falei para vocês onde é que a gente tinha esse contingente, na América Latina, Ásia e África. Soluções impostas pelos neomalthusianos: controle da natalidade. De que formas eles tinham que ter esse controle da natalidade? Aí os neomalthusianos já são a favor dos métodos contraceptivos, coisa que o Malthus não era, certo? Então a gente vai ter aí eles defendendo o uso de preservativos, pílulas, cirurgias para mulheres que tiverem até 2 filhos. Ele já faz com que os governos obriguem essa população a fazer ligadura de trompa, né, vasectomia nos homens, para que não pudesse gerar um grande contingente populacional. Não reprimir abortos ilegais, esterilização em massa de mulheres, no caso seria a ligadura de trompas, laqueaduras e ligadura de trompas. A tese central: um rápido crescimento populacional seria o obstáculo ao desenvolvimento econômico de um país, acarretando sérios problemas de pobreza. Ou seja, quanto mais gente eu tenho num país, quanto mais povo eu tenho num país, eu vou ter que gastar mais recursos, eu como governo, entenderam? Então, se eu tenho que gastar mais recursos, eu como governo, então é ruim quando o país ele é muito populoso e ele não tem recursos para poder garantir o básico à população, como saúde, educação. Entenderam? Então, para eles, né, quanto maior o país tiver de contingente populacional, ele vai
ter atrelado a essa grande população mundial sérios problemas como pobreza, fome, entre outras coisas ligadas à taxa de natalidade. O que é natalidade? São a taxa de nascimentos naquele determinado país. Aqui eu tenho imagens aí dos métodos contraceptivos. A teoria reformista ou marxista é outra teoria que se criou a partir do crescimento populacional. Os reformistas, eles defendem que as teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, deram a própria miséria como sendo responsável pelo acelerado crescimento da população, né? Então, ó, quando eu pego esse mapa aqui, né, onde é que está concentrada a população mundial, certo? Então, a maioria vai estar aqui, ó, no continente asiático, certo? Que é esse continente aqui, concentrada principalmente em 2 países, em sua maioria. Então, tem vários países populosos aqui na Ásia, mas 2 deles eles vão concentrar um pouco mais da metade da população mundial, certo? Então, ó, eu tenho aqui a China como o país mais populoso do mundo na Ásia. E em segundo está a Índia. A China com aproximadamente quase 1,5 bilhão de habitantes. E a Índia com 1 bilhão e 300 ou 1 bilhão e 200 aproximadamente, certo? Então, somando-se a população desses 2 países, né, eu vou ter aí quase a metade da população mundial concentrada apenas em 2 países, certo? Aqui no continente asiático, a Índia aqui no sul do continente e a China mais aqui ao sudeste asiático, certo? E quando aí eu pego os 5 países mais populosos do mundo, então vamos lá para os 5 países mais populosos do mundo. Primeiro está a China no continente asiático. Depois está a Índia, em segundo lugar. Em terceiro lugar estão os Estados Unidos, aqui no continente americano, com o terceiro maior contingente populacional do planeta. Quarto lugar está a Indonésia, aqui na Ásia. E em quinto lugar está o Brasil. Como o Brasil ele está entre os 5 países que têm a maior população do planeta, certo? Então, nas Américas, eu tenho os Estados Unidos em primeiro e em segundo, o Brasil como o segundo país mais populoso do continente americano. Então, perceba aí que dos 5, 4 estão aliás, 3 estão na Ásia, certo? E o Brasil está entre esses 5 países mais populosos do mundo. O que defendia os marxistas, né? Aqui a teoria malthusiana, né, que a pobreza, a fome, a miséria, ela é de características de países pobres em desenvolvimento e que há alimento suficiente no mundo para alimentar as pessoas. Porém, o que falta é uma maior distribuição de renda para que a população ela tenha acesso a esses benefícios. Então, aí, ó, o meio ambiente, a preservação do ecossistema, desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, ocupação racional versus explosão demográfica, eu vou ter aqui o desmatamento, a poluição, o desperdício de água, a caça e a pesca predatória, a comercialização e extensão de espécies da flora e da fauna. Os países periféricos, as carências sociais são tão grandes que as preocupações ecológicas estão quase restritas às camadas sociais de classe média. É verdade, né? Então, a gente vê um pessoal que mora numa comunidade pobre, eles não vão ter preocupação com o meio ambiente, eles não vão ter preocupação de jogar um lixo no canal, de jogar um lixo no rio, né? Isso aí já está realmente mais restrito às pessoas de classe média e classe alta. Migração. Migração é quando há o deslocamento populacional por um determinado motivo, certo? Eu vou me deslocar do meu local de origem por algum motivo, certo? Então vamos entender aí quais são esses tipos de migração. As migrações podem ser externas ou internacionais, quando o indivíduo ele sai do seu país de origem e vai para outro país, por algum motivo, que a gente vai ver qual é o motivo dessa migração. As migrações internas, quando o indivíduo ele se desloca dentro do país ou dentro da sua própria região.
E aí eu tenho esses tipos de migração: sazonal, pendular, transumância, êxodo rural e diáspora. Então vamos ver aqui cada um desses tipos aí de migração. Aí aqui a gente vai ter a evolução do povoamento brasileiro. Então, quando a gente fala de território brasileiro, a maior parte da população brasileira, né, ela está concentrada aqui na costa, né? Ou seja, próximo ao litoral, próximo ao Oceano Atlântico. Isso é devido ao histórico de povoamento do nosso território, né? E aqui, ó, na região norte do Brasil, que é onde eu tenho os estados da Amazônia, Rondônia, Roraima, Tocantins, né? Esse aqui é o estado com a menor concentração populacional, né? A gente vai ter alguns fatores que fazem com que essa região seja a maior do Brasil e seja uma das menos povoadas do Brasil. Então, por que tem pouca gente aí, professor, nessa região? Uma é pela dificuldade de se adentrar nessa área, porque é uma área de floresta. A outra pelo histórico, né, de povoamento do nosso território, que se deu a partir do litoral, né? Então eles vieram lá da Europa e povoaram primeiramente essa parte aqui, e até hoje essa área continua sendo a área mais povoada do Brasil, certo? Outra região que eu tenho uma densidade demográfica muito baixa é aqui na região centro-oeste. Então essas duas regiões aqui, ó, do Brasil, né, ou seja, mais da metade do território brasileiro, elas vão concentrar um contingente populacional muito pequeno, principalmente por conta das dificuldades impostas, tanto climáticas quanto das adversidades da floresta, para poder se povoar esse território aí, certo? Os ciclos migratórios ocorridos no Brasil. Eu vou ter aí o ciclo da cana, as drogas do sertão, a mineração, o ciclo da borracha, a cafeicultura, a industrialização brasileira, a construção de Brasília, a transamazônica e o ciclo do ouro. Então, a partir do momento que eu vou ter aí esse ciclo, o ciclo da cana demandou uma grande quantidade de imigrantes da África. Então, trouxeram-se muitos africanos forçadamente para trabalhar aqui nos engenhos do Nordeste brasileiro. As drogas de sertão, né, eram especiarias encontradas lá na região amazônica, então demandou muita gente aí para essa área. A mineração, né, também, né, demandou muita, a partir do momento que se encontra ouro aqui no nosso território, né, as atenções deixam de ser o Nordeste e passam a ser a região Sudeste, lá naquela região de Minas Gerais. A cafeicultura, né, a partir do momento que eu vou ter lá o plantio do café e tem a libertação dos escravos, eles não querem trabalhar mais nas fazendas de café. Então, há um contingente populacional que é contratado da Europa e da Ásia. Da Europa vieram muitos italianos, vieram alemães. Da Ásia, eu tenho um exemplo aí dos japoneses que vieram para cá, para o nosso território. Então, eles fizeram um tipo de migração internacional, saíram dos países de origem dele. Qual foi o motivo que levou eles a migrar para cá, para o nosso território? O motivo foi principalmente as condições econômicas. Então, nesse período que eles vieram para cá, a Europa estava recém saída de uma guerra, o Japão também. Então, os países deles estavam arrasados e eles vieram para cá em busca de novas oportunidades, certo? Então, esse aí é um dos motivos que fazem com que as pessoas migrem, que são os motivos econômicos, certo? Outros motivos que fazem as pessoas migrarem do seu local, fatores climáticos, como seca, chuva, geada, neve. Então, todos esses fatores aí também vão fazer com que as pessoas migrem de um território para outro. Então, eu vou falar um pouquinho aqui desse tipo de migração. Sazonal. Sazonal é aquela migração que ocorre em determinados períodos do ano, certo? Eu vou dar um exemplo. Petrolina é um grande produtor de uva, lá no Vale do São Francisco. Então, eles não vão precisar de funcionários o ano todo para colher a uva. Então, só tem funcionário em determinado período do ano, muitos funcionários, esses funcionários vêm de fora, e aí eles migram para lá, para Petrolina, para trabalhar durante 3 meses, e depois que acaba a colheita, eles voltam para os seus locais de origem. Então é uma migração sazonal, é uma migração que vai durar um período curto, certo?
que ele não vai ficar lá eternamente. A migração pendular é aquela migração que o indivíduo ele realiza em um dia só, certo? Por exemplo, eu moro em Moreno, que é a cidade que vocês moram, e trabalho em Jaboatão. Então, você vai sair de Moreno e vai trabalhar em Jaboatão, certo? Você vai e volta. É como se fosse um pêndulo de relógio. Você vai e volta todos os dias. Ou se vocês forem estudar lá em Jaboatão, ou quando vocês forem estudar no IF, ou quando for estudar na Federal, vocês vão ter que realizar um movimento pendular de ir e voltar, porque vocês não moram na cidade do IF. Vocês não moram na cidade da Federal. Você só vai lá para estudar e volta para sua casa para dormir e fazer suas outras atividades. Então esse aí é o chamado movimento pendular, é um movimento que ocorre em um dia apenas. Êxodo rural, quando eu tenho aí um grande contingente populacional saindo de um determinado local, saindo do campo em direção à cidade. Então eu vou ter aí uma grande quantidade de pessoas saindo do campo e indo para a cidade em busca de oportunidades. Diáspora é uma dispersão forçada da população, certo? Que ela não queria sair dali, mas eles tiveram que sair, aquele grande contingente populacional teve que sair às pressas ali daquele local. Eu tenho um exemplo aí no passado, né, a diáspora, quando houve a dispersão dos hebreus lá dos seus territórios quando foram invadidos. Então deixa eu voltar aqui o vídeo para mim, para falar uma coisa aqui para vocês. Pronto, voltei. Então, hoje a gente vai parar por aqui, certo? E na próxima aula a gente vai ver aí, em relação à população mundial, a gente vai ver por onde a gente vai ter essa população espalhada, sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e a gente vai ver aí algumas características aí das populações em relação aos continentes, certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através do privado, fazer uma pesquisa, certo? Vocês vão fazer uma pesquisa dos países mais populosos do continente americano e eu quero só os 5 primeiros países mais populosos do continente americano, certo? Vão anotar os 5 países mais populosos e vão enviar para mim a foto com o nome e a colocação desses países aqui no continente americano. Quem prestou atenção na aula já sabe que eu falei dos 2 primeiros e é só pesquisar os outros 3. Ok, pessoal? Então espero aí a atividade. Fiquem com Deus, até a próxima.